Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar mais um início agora, mais uma aula, videoaula para vocês. A princípio, eu queria, antes de começar a explicar o conteúdo desse capítulo, sugiro que vocês peguem logo o transferidor, um caderno, lápis e régua, que são os instrumentos que vamos utilizar nessa aula, certo? Então, eu espero que vocês tenham um bom proveito desse momento e espero encontrar o mais rápido possível. Vamos lá, para a continuidade. A unidade que a gente vai trabalhar hoje é a unidade 7, onde o título é ângulo e polígonos. No primeiro capítulo, o assunto será giro, abertura e inclinação. O que é que esse capítulo quer dizer? Uma introdução do assunto que a gente vai estudar mais tarde, que seja ângulo, tá certo? Então, nesse caso, eu vou dar algumas situações onde você vai perceber em que momento ou em que circunstância a gente utiliza o ângulo, tá certo? Veja, algumas situações no nosso dia a dia. Então, você vê aqui, nós temos aqui várias situações onde vocês mesmos já têm a condição de identificar cada um que está aqui no giro, ou seja, giro, abertura, inclinação. Vamos aqui, se vocês estivessem próximo de mim, eu tinha certeza que a primeira coisa que eu ia pedir era que vocês indicassem uma figura que você poderia introduzir como exemplo em relação ao giro. Vamos para cá, porta giratória. Então, essa porta giratória que vocês encontram muito em agências bancárias dá uma sensação, um conceito de ângulo, ou seja, o giro da porta, ao passar pela porta, você tem a noção de ângulo, tá certo? Outro que a gente poderia ver, a porta entreaberta, e também essa abertura dessa porta, certo? Dá uma noção de ângulo. Então já giro, por exemplo, da porta giratória, a abertura da nossa porta. Inclinação, vamos pegar aqui a Torre de Pisa, certo? Que se encontra na Itália. Então, é uma arquitetura onde houve uma inclinação na própria construção da torre, e essa inclinação, se você comparar a inclinação do edifício com a terra, ou seja, com o plano da terra, o chão, você vê um pouquinho de inclinação. Então, você vendo aqui embaixo, um giro, uma abertura e uma inclinação nos dá uma ideia de ângulo, tá certo? Então, são situações em que você pode verificar, aguardar a questão do conceito de ângulo, tá bom? Vamos em frente? Então, capítulo 2, assunto do ângulo. Então, como a unidade você já tem, se você quiser, já pode dar um livrozinho do lado e acompanhando a explicação. Então, capítulo 2, assunto ângulo. Bem, pessoal, vamos aqui iniciar o seguinte. Nós temos aqui um pontozinho, onde eu coloquei, especifiquei, chamei de ponto O. Desse ponto O, tracei duas semi-retas. Essa aqui no sentido para cima e essa no sentido para baixo. Quando eu fizer isso, claro, semi-reta ela tem início, mas não tem fim. Então você imagina que essa semi-reta continue e essa outra também continue. Então você vai dividir o seu plano, vamos analisar o nosso plano aqui que a gente está trabalhando. Então você vai analisar aqui. Nesse plano foi dividido em duas regiões. Uma região chamada de região convexa e a outra região chamada de não convexa. Como é que eu diferencio uma da outra? Bom, por que se chama região convexa? Porque se você está vendo esse segmento aqui que eu coloquei, esse segmento SAR, você interligar esses dois pontos, você tem um segmento reto. Você pode notar que todo o segmento, toda a estrutura do segmento se encontra na mesma região, nessa regiãozinha aqui. Ela não ultrapassa essa região. Então, mesmo que eu tivesse vários outros pontos, interligasse esses pontos, você perceber que esses segmentos não iam sair dessa região, ou seja, não iam passar para outra região. Tá certo? Então, esse
convexa. Assim, se a gente usar um adjetivo muito popular, é como se fosse uma região interna. Então você tem uma região interna e a região não convexa seria a região externa, tá certo? Então, a região interna e a região externa. Então, você nesse caso, você ia perceber que todos os segmentos que eu ia ter, construir ou encontrar, ficaria na região interna. E por que se chama região não convexa? Por quê? Porque essa região não convexa, quando você coloca o segmento dela, você usa o ponto P e o ponto Q, interliguei ele. Opa, professor, notei uma situação. Quando o senhor interligou dois pontinhos, parte do segmento ficou na região externa, mas também ocupou a região interna. Então, quando acontece isso, você se encontra, ou seja, esse segmento se encontra onde? Na região não convexa, ou, como popularmente diz, na região externa. Então, nós teremos essas duas regiões quando a gente for construir esse tipo de situação. Então, aí você vai me perguntar, onde é que está o ângulo, professor? Então, eu vou deixar para no próximo slide, para explicar onde é que está o ângulo que a gente vai trabalhar. Então, o ângulo é toda a região convexa ou não, de um plano determinado por duas semi-retas de uma mesma origem. Então, o ponto O, desde o início que eu falei, seria, na realidade, mostra a origem das duas semi-retas. Tá bom? Próximo slide. Pronto, elementos de um ângulo. Olha aí que coisa beleza. Então, você imagina, então nós temos aqui o O, que eu falei da situação anterior. Veja que o O vai ser chamado, ele é o quê? É a origem, mas ele vai ser chamado como vértice. Nesse caso seria o vértice do ângulo. Professor, o senhor está falando do ângulo? Eu estou falando do ângulo. Onde é o ângulo? Então, popularmente, pessoal, eu gosto de definir o ângulo nessa situação. O que seja ângulo? Então, ângulo é uma abertura, é um espaço entre duas semi-retas, aonde essas semi-retas partindo do mesmo quê? Do mesmo ponto. Então, essa abertura entre essas duas semi-retas, partindo do mesmo canto, essa distância se chama de ângulo. Olha aqui na figura. Então, eu tenho um ponto O, coloquei o ponto O, tracei esse segmento, esse outra semi-reta, então, tem uma semi-reta para cima e uma semi-reta para baixo. Para diferenciar, eu coloquei um pontozinho A aqui nessa semi-reta e coloquei um ponto B nessa outra semi-reta. Então, se eu falar assim, eu estou falando da semi-reta OA, então eu estou falando nessa semi-reta, partindo do ponto O. A semi-reta OB, então será esse outro lado aqui. Então, essas duas semi-retas aqui, partindo do mesmo ponto. Então, essa abertura, você está vendo aqui na figura, essa abertura se chama de quê? De ângulo. Certo? Então, esse espaçozinho aqui vai ser o nosso ângulo. Veja, pessoal, que aqui a figura tem alguns elementos que eu vou explicar para vocês. Certo? Eu coloquei aqui em destaque, você pode ver, alguns elementos do nosso ângulo. Então, eu vou explicar. Por exemplo, como eu disse, o ponto O, nesse caso, seria o vértice desse ângulo. Tá certo? A semi-reta OA e a semi-reta OB passariam a ser os lados do ângulo. E onde está o ângulo? Aqui. Como é que notifica o ângulo? Eu coloquei A, eu estou falando dessa semi-reta desse lado, o O, um chapéuzinho em cima para indicar aonde está acontecendo essa abertura, esse ângulo, e a outra semi-reta OB. Então, para você simbolizar o ângulo que você está trabalhando, você pode simbolizar falando do lado ou da semi-reta, que eu usei a letra A. O O é o ponto de origem, ou seja, o vértice do ângulo, aonde está acontecendo esse procedimento, e o B é a outra semi-reta. Então, popularmente, o que é que você ia dizer para alguém que abordasse você em casa ou na noite, assim, qual é a matéria que você está estudando em matemática? Você, não, estou falando sobre ângulo. E o que é o ângulo? Aí você poderia dizer, ângulo é o seguinte, você tem um ponto de origem, desse ponto de origem você traça duas semi-retas,
e essas duas semiretas partindo do mesmo ponto, vai criar uma região, certo? Entre essas duas semiretas. Você viu que eu estou falando da região convexa. Então, essa aqui é a região convexa do slide anterior. Então, nessa região aqui, essa abertura vai ser o ângulo. Professor, esse ângulo é só na região convexa? Não, também existe na região não convexa, que é o ângulo que está aqui ao lado, que foi colocado aqui no desenho. Mas você pode imaginar que é o quê? É essa distância dessa semireta até essa outra semireta. Então, esse aqui é o ângulo, certo? Que está na área externa. Tá bom? Certo? Então, esses são os elementos da nossa querida amada, ou querida amada ângulo que eu queria explicar para vocês. Tá bom? Tá aqui as explicações bem direitinho. A notação do ângulo é o quê? AOB. Como é que se lê? Ângulo AOB. O ponto O é a origem das duas semirretas, que é o verso do ângulo, e a semirreta OA e OB são os lados do ângulo AOB. Tá bom? Próximo slide, vamos lá. Bem, pessoal, existe uma historinha em relação a essa medida desse ângulo. Vou só dar um retornozinho aqui. Você vai perceber, professor, como é que eu faço? O que é esse ângulo? Esse ângulo, essa abertura, pode ser medida. Então, o nosso teor, o nosso objetivo desse capítulo é o quê? Calcular, achar essa medida desse ângulo. Tá certo? Agora, só que eu vou contar a história para vocês. Antigamente, a civilização dos babilônios, eles imaginavam que o Sol era que rodava em torno da Terra. Tá certo? E eles imaginavam que essa rotação era feita num circuito circular, numa trajetória circular. E eles perceberam, nos estudos deles, que o Sol levaria 360 dias para fazer todo esse percurso em torno da Terra. Ou seja, então a Terra seria o centro e o Sol estava contornando uma trajetória circular. Lá eles fizeram o seguinte: dividiram essa trajetória circular em 360 partes iguais. É por isso que dizem que é uma historinha que tem nos livros de matemática, até no seu capítulo também, e foi uma das primeiras noções em relação a calcular, a medir ângulo. Então, é como você está olhando aqui, vamos dizer que o Sol fizesse essa trajetória, certo? E essa trajetória foi dividida em 360 partes. E que cada partezinha, certo, corresponderia a um dia. Então, o Sol ia também. Claro que hoje não é 360, hoje é 365 ou 366. Mas naquela época, os estudos deles é que essa trajetória tivesse 360 dias. Então, baseado nisso, fizemos o seguinte. Então vamos fazer o seguinte. Então, eu tenho uma trajetória circular que ela vai iniciar aqui e fechar no mesmo ponto. E vamos fazer igual aos babilônios. Vamos fazer essa divisão em 360 partes iguais. Então, essas 360 partes iguais seriam colocadas aqui nessa trajetória. Então, pessoal, então foi o que eles fizeram. Eles perceberam que cada partezinha dessa, que na época era considerada como dia, passaria a ser uma medida. E essa medida seria, a cada partezinha seria chamada de grau. Por isso é que diz aqui, o grau é uma unidade de medida de um giro que corresponde a uma volta completa dividida em 360. Então, você vai dividir essa circunferência, essa trajetória circular, em 360 partes. E cada parte seria um grau. Certo? Então, para que você tenha o objetivo nosso, para que você tenha o ângulo, é necessário que haja um deslocamento entre duas coisas e o espaço desse deslocamento seja medido. Então, vamos utilizar esse procedimento. Como assim? Veja, nós temos aqui o ponto central. Eu tivesse um segmento de reta aqui, nessa linha aqui, de baixo, e colocasse outro semi-reta aqui em cima.
deslocamento que saiu desse lado para cá, nós podemos medir agora usando essa notação da circunferência. Então, quando houve esse deslocamento, coloquei aqui, ou seja, daqui para cá, houve uma medição de 10 graus, ou seja, então vai ter 10 grauzinhos aqui entre esse segmento de reta com essa outra aqui. Então, você houve esse deslocamento e essa medida foi em graus. Então, por isso que digo que o grau é a unidade de medida padrão com relação ao ângulo, tá certo? Isso aqui é só a utilização. Então, vamos em frente. Professor, essa medida a gente vai ter que calcular, a gente vai ter que achar. Existe algum instrumento para auxiliar a gente a utilização dessa abertura, para calcular esse ângulo? Existe. É o uso do transferidor. Então, esse transferidor, por isso que eu pedi para vocês ficarem perto do transferidor, é o instrumento utilizado para medir essa abertura entre essas duas semi-retas, tá certo? Existem dois tipos de transferidor, existem vários, mas os mais utilizados é um transferidor que se chama 180 graus e o transferidor completo assim, aquele de 360. Esse aqui você é mais completo, ou seja, ele faz o giro total da circunferência, por isso que é chamado transferidor de 360. E por que esse é de 180? Porque é a metade. Então, a metade de 360 seria quanto de 180. Por isso, foi nomeado como esse sendo transferidor de 180 e esse transferidor de 360. Então, são esses instrumentos que a gente vai utilizar para quê? Para calcular essa abertura entre essas duas semi-retas. Como utilizar o transferidor? Bem, pessoal, vamos dizer que nós temos aqui o ponto O. Desse ponto O, que é o vértice, foi traçado duas semi-retas, uma para cima, outra para baixo. Então, houve essa abertura entre as duas semi-retas. Então, vamos dizer que eu queira calcular e encontrar a medida dessa abertura utilizando o quê? O transferidor. Então, como é anotado? Então, vamos botar aqui. Mede, ou seja, a medida do ângulo A ao B, por isso que você identifica como sendo A ao B, a semi-reta OA, o vértice O e a outra semi-reta B. Então, essa abertura nota-se como sendo a medida do ângulo A ao B. Poderia ser mais simplificado, poderia ter colocado só o O, um chapéuzinho em cima, que a gente já sabia o local onde está acontecendo essa situação, que é o nosso ângulo. Então, vou ensinar a vocês como é que você poderia calcular essa abertura. Está aqui o transferidor, certo? Você, primeiramente, ia pegar esse transferidor. Espera aí. Você pegaria esse transferidor e colocaria ele em cima da nossa água. Bem, pessoal, então vamos dar aqui a continuidade, né? Então você tem um transferidor, esse transferidor de 180 graus, e nós temos esse ângulozinho aqui a calcular. Então, como você vai ver no slide passado, esse pontinho que está aqui é o ponto central do transferidor. Esse ponto central vai ter que coincidir com o vértice do ângulo. Então você vai pegar o seu transferidor, colocar esse ponto central em cima do vértice, tá bom? E essa semi-reta aqui, a semi-reta OB, ela vai ter que coincidir com o zero do transferidor. Tá vendo o zerozinho do transferidor? Então você vai pegar o transferidor, pegar a parte central, colocar aqui em cima, e o zero do transferidor tem que coincidir com a semi-reta OB. Quando você fizer isso, essa outra semi-reta ela vai passar por dentro dessa numeração do transferidor. Professor, eu tenho aqui duas medidas, eu tenho uma medida externa e uma medida interna. Claro, como você colocou esse semi-reta no zero, então você vai usar essa medida interna do transferidor. Então, você vai começar do zero. Então, aqui vai estar o zero e
0 e 10, 10 e 20, 20 e 30, 30 e 40, aonde é que essa outra semi-reta vai transcrever? Então, quando você colocar seu transcendor, colocou o segmento de reta, coincidindo com 0, você pode até ajeitar e colocar, você vai olhar no transcendor, utilizando a medida externa ou a medida interna, você vai verificar aonde é que passa essa outra semi-reta. Com isso, você vai notificar que essa abertura vai valer essa medida que você acabou de ver aqui no transcendor. Certo? Então, essa é uma brincadeira que vocês vão fazer em casa e vocês vão constatar aí qual é a resposta. Eu poderia até dar a resposta, né? Eu queria que vocês treinassem, tá bom? Então, você pega o transcendor, coloca aqui em cima, e seguindo o ponto central, converse com o A e a semi-reta OB, coincidindo com O. Aí você vê qual é a abertura, essa semi-reta vai tocar em algum desses pontos. Então, você vai verificar como é que faz essa abertura, tá bom? Então, você acabou de medir em graus, que é a medida padrão dessa abertura, tá bom? Classificação dos ângulos. Pessoal, existem algumas classificações de ângulos que você vai trabalhar muito, certo? Que às vezes você nem precisa do transferidor para medir, mas você já tem a noção como se chama esses ângulos. Então, os ângulos podem ser classificação conforme essas medidas. Ângulo nulo. O que quer dizer isso? É que aqui um vértice, eu tenho uma semi-reta OA e tenho uma semi-reta OB. Você vê que entre elas não há uma abertura. Então não existe esse espaço. Como não existe esse espaço, esse ângulo tem a medida de ângulo nulo. Ou seja, a medida do ângulo AOB é igual a 0 grau. Por quê? Porque não houve, não existiu o espaço entre essas duas semi-retas. Tá bom? Ângulo de meia volta ou ângulo raso é a medida do ângulo que é igual a 180 graus. Ou seja, é como você agora tivesse um vértice, você pegasse o segmento A ou A e começasse a abrir. Se tivesse saído do nulo e fosse abrindo. Quando fizer esse jeito, ou seja, essa situação onde você abriu, parou aqui, esse ângulo entre A, O, B será de 180 graus. Ele tem um nome específico, se chama ângulo raso. Quem já foi no Rio de Janeiro vai ver o Cristo Redentor com os braços abertos. Ali é um exemplo de ângulo de 180 graus. Se você está com o braço esquerdo e o braço esticado, se você fizer isso aqui, você vai ter uma medida de 180 graus. É só olhar para o Cristo que você tem essa noção. Próximo, ângulo de uma volta, ou seja, uma volta completa, é de 360 graus. Como é que eu sou muito parecido com esse. Mas isso aqui, nota que houve o quê? Uma abertura de uma das semi-retas, onde ela contornou toda até chegar onde foi o ponto de origem. É como eu digo, é como se fosse feita uma volta completa na circunferência. Então, como vai dar uma volta completa, é igual a 360 graus. Alguns de vocês que são esportistas, gostam de assistir futebol, esporte como surf, skate, basquete. Às vezes o cara, nas manobras de surf, de skate, o cara disse, rapaz, eu estava na praça e o cara deu um giro de 360 graus. É como ele estivesse saindo da origem dele, ele retornasse em cima do eixo dele e voltasse à posição inicial. Então por isso se chama 360 graus ou uma volta completa. Outro ângulo é o ângulo reto, tá certo? Medida do ângulo reto aqui é essa situação, ou seja, começou a ter abertura, onde a semi-reta parou aqui, formou um ângulozinho.Esse ângulo aqui é um ângulo reto, ou seja, ele mede 90 graus. Esse símbolo aqui é muito característico. Como a matemática ela te utiliza de simbologia, esse símbolo aqui já lhe diz que essa abertura tem uma medida de quê? De 90 graus. Então, se essa abertura tem uma medida de 90 graus, é a mesma coisa que está chamando de ângulo reto. Ângulo agudo. Pessoal, essa expressão aqui explica que o ângulo agudo está entre a medida de 0 graus a 90 graus. Então, todas as medidas de ângulo
todas as aberturas que você medir estiver entre 0 e 90 graus, ou seja, 0, ângulo nulo, e até 90 graus, que é o ângulo reto, então todas essas medidas aqui se chamam ângulo agudo. Então, se você estiver dentro desse intervalo, você está diante do ângulo agudo. Por exemplo, você podia até, se você estivesse comigo, dizer, professor, o ângulo 45 é um ângulo agudo. Exatamente. Então, se você fosse medir décimo ângulo de 45 graus, esse cara, o ângulo seria um ângulo agudo, tá certo? Ângulo obtuso, a mesma coisa em relação ao ângulo agudo. É dentro do intervalo, só que o intervalo agora é de quê? De 90 até 180 graus. Então, todas as medidas de ângulos, ou seja, de aberturas que estiverem entre 90 e 180 graus, vai ser chamado de ângulo obtuso. Me dê um exemplo, professor. Um ângulo de 120 graus, de 130, 135, 160, 179. Ele ainda é um ângulo obtuso. Por quê? Porque ele só vai deixar de ser ângulo obtuso se ele fosse o quê? 180 graus. Ele passaria a ser um quê? Um ângulo de meia volta, ou chamado de ângulo raso. Tá bom, pessoal? Então, esses 6 tipos de ângulo são os mais utilizados na matemática. Então, não precisa de transferidor. Veja só as imagens deles, que vocês já devem ter a noção de se ele é um ângulo agudo, se ele é um ângulo obtuso, se ele é um ângulo reto, se ele é um ângulo nulo, o raso, que é de 180 graus, ou o ângulo completo, que é de 360. Tá bom? Vamos agora em frente. Ótimo. Essas duas atividades, eu até coloquei aqui para que vocês estejam no seu livro de idade, ou seja, todo esse conteúdo que eu passei, pessoal, está no livro, tá certo? Então, essas duas atividades que eu vou passar para vocês, está no livro de idade, na página 170. Também a segunda questão também está no livro, na página 170. São para vocês praticarem, tá certo? Então, vocês praticam em casa, vejam como a gente utiliza, até vou dar uma sugestão, por exemplo, identifique os vértices, os lados do ângulo da figura. Então é como se você tivesse isso aqui identificado. Então, quem seria o vértice nesse caso? Qual o ponto que indica o vértice? Seria o ponto B. E quais são os lados do ângulo? Você ia modificar de duas maneiras, né? Ou seja, você ia ter a modificação do lado BA, teria ao outro lado desse. Então, seria as duas seriam. Então, esse lado seria o BA e o BC. Então, você teria dois lados. Tá bom? Na segunda questão, quais são os ângulos que aparecem na figura? Você tem duas respostas para me dar. Quantos e quais são os ângulos que aparecem nessa figura? Bem, está aqui a figura, tá bom? Então, nessa figura, eu queria que você tirasse quantos ângulos tem. Era uma pergunta que eu ia fazer em sala de aula. Olhando para a figura, vocês imaginam que tem quantos ângulos? Muitos iam dizer 2, outros iam dizer 3, outros iam dizer, professor, eu acho que só tem 2 mesmo. Então, nesse caso, você pode notar que nós devemos ter 3 ângulos, viu? Tá certo? Quais são eles? Primeiro, vou dar uma ideia. A, O, B. Segundo, A, O, C. É o segundo. E o terceiro, B, O, C. Então, você nota assim, nessa figura nós queríamos ter 3 ângulos escolhidos. Então, quantos ângulos? 3. Quais são? A, O, B. Poderia B, O, C. E o maior, A, O, C. Tá bom? E no próximo, outra atividade. Então, pessoal, está aí uma atividade que eu queria que vocês também treinassem em casa. Ou seja, pegassem o transferidor e colocassem nessas duas figuras para você medir essa abertura, tá bom? Então, vocês vejam a explicação, como foi a explicação. Pega o ponto central, coloca aqui. A partezinha do transferidor, do zero, tem que coincidir com B. Aí você vê no transferidor aonde é que essa reta passa no transferidor. Então, quando você tiver essa anotação, então, do zero até aqui será a medida desse ângulo. A mesma coisa que você vai fazer com isso. Tá bom? Pessoal, até as próximas aulas que a gente pode se encontrar.
Qualquer dúvida eu posso retirar nas próximas horas, tá bom? Tchau.